Oi, gente, tudo bom? Tô esperando a Gil aqui, já chamei ela. Oi, Gil, Oi, Mari, tudo tudo bem? bom? Tudo e Tudo você? ótimo. Tudo um prazer ter você aqui comigo hoje para falar desse assunto tão importante, tão delicado. Prazer é meu, A gente todo vai meu. falar um pouquinho. Para quem chegou aqui hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as doulas e como nós, doulas, podemos ser um ponto de apoio importante para as mulheres que estão passando por luto perinatal. Acho isso muito importante, porque faz parte da nossa profissão receber a vida, mas muitas vezes a gente vai ter que ser apoio para essas mulheres nos momentos de despedida também, e até no processo de se preparar para uma despedida, que às vezes a gente sabe que vai acabar acontecendo. Eu já passei por isso como doula algumas vezes, e sempre é um processo de muito engrandecimento profissional. Então eu queria que você contasse para a gente a tua história, porque eu faço um pouquinho parte dela, mas contar essa tua história. Pode falar o que você quiser, todo o seu canal aqui, porque esse assunto é um tabu, né? Enorme, enorme. Um tabu muito grande, mesmo na humanização. E, Uhum, aham, uhum. Principalmente e na a gente, humanização. acho que é bem isso. E a gente precisa falar dele, né? Porque a gente tem que incluir todo mundo nessa conversa. Então, quanto mais a gente falar, melhor vai ser. Bom, eu sou a Gil, eu sou advogada de formação, mas eu me encantei por esse universo da humanização, claro, na minha primeira gestação. E aí eu fui a fundo como consultora de amamentação e doula, e é nisso que eu me vejo e passei, inclusive, a advogar para mulheres e gestantes, ou seja, é nesse universo, é trabalhando com mulheres e para mulheres que eu me vejo. E aí eu tive minha primeira gestação em 2014 e eu tive um aborto com umas 7, 8 semanas. E foi muito difícil para mim, muito, muito, muito difícil, mas eu me lembro que eu ouvia de todo mundo que a primeira gestação sempre acontece isso. Ai, ainda bem que foi logo no começo. E eu peguei isso pra mim, peguei de verdade pra mim, assim, falei: "Ah, tá bom". E já emendei uma segunda gestação, aquele negócio de querer colocar um bebê no lugar do outro. E aí eu engravidei da Valentina, minha filha, que hoje tem 5 anos. Me apaixonei pelo parto natural, pela humanização, por parir, enfim. E pari a Valentina, lindamente. Mas eu guardava dentro de mim aquela perda, sabe? Eu guardava aquela dor mesmo que eu não pude viver, porque não me foi permitido, porque é um aborto de 7 semanas, né? É uma bobagem, só que Imagina, não. né? É. E aí eu, em 2018, resolvi engravidar de novo. Queria um outro filho. E aí eu engravidei do meu terceiro bebê e eu perdi esse bebê com quase 13 semanas. Foi um aborto, sim, mas, né? E foi um aborto fisicamente muito difícil, muito, muito sofrido, fisicamente falando. E eu fiquei muito mal. Fiquei bem triste, mas de novo, não me foi permitido viver isso, porque todo mundo falava, ah, ainda bem que foi No agora. começo. Aqueles absurdos que a gente escuta. Ah, e se viesse um bebê Sim, com e que problema? a gente ouve até na normalização, né? Na humanização também. E aí eu, passados 6 meses, eu engravidei de novo do Teodoro. E era uma gestação que aparentemente estava tudo bem. E com 20 semanas aproximadamente, a gente descobriu aí que ele era um bebê com restrição de crescimento, né? Um bebê muito abaixo do peso. E um médico, que foi indicado por uma médica humanizada, sugeriu que eu interrompesse a minha gestação. Sugeriu que a gente Uhum. saísse dali e fosse lá, né? Interromper a gestação. É uma coisa tão, né? Tirar um filho assim é uma coisa tão, né? Simples.
simples. E aí eu e meu marido, a gente falou, não, nós não vamos, a gente vai em outro médico. E aí a gente marcou com outro médico humanizado, especialista em gravidez de alto risco, que passou todos os riscos pra gente, falou, não, é o que você quer? Então a gente vai até onde der. E o Você dá Teodoro, opção para a família, né? Você não. Existem é, meios de conversar sobre isso e a gente precisa ter muita delicadeza. muita Ninguém aprende, na verdade, como lidar com isso, né? E aí foi quando eu comecei a falar com você, que a gente começou a se falar e a Mari lindamente me acolheu. E, e a gente foi adiante, mas para resumir a história, o Teodoro ele nasceu com 28 semanas, numa cesárea de emergência, muito necessária. Sim, E ele nasceu com 670 gramas, muito abaixo do peso, um bebê prematuro extremo. sim. E, e ele faleceu 53 horas depois, né? Ele ainda foi bem guerreiro, assim, diante de tudo que a gente passou, assim. Mas aí eu me vi assim, pensando, né, que tipo de humanização é essa que a gente vive, em que a equipe humanizada, né, ou seja, aquela equipe que trabalha tanto por uma humanização no nascimento, não está nem um pouco preparada para Pra perda. quando acontece um óbito, né, um óbito intrauterino ou neonatal. E eu cheguei a conversar com alguns médicos até na área. E eu vejo que não estão preparados mesmo, né? Porque, como você disse, é muito difícil se preparar para isso. E aí eu decidi me tornar doula do luto, ou seja, acompanhar essas mulheres, mulheres que estão passando por uma perda gestacional, ou seja, por um aborto, ou uma perda, enfim, neonatal, que sabe que esse bebê é um bebê com. Eu não gosto muito da palavra incompatível com a vida. Eu Uhum. não, A gente já particularmente não conversou sobre gosto. isso, A inclusive. gente já conversou sobre isso, inclusive, e eu fico tentando achar um termo, mas um bebê que a gente sabe que terá possivelmente poucas horas, poucas semanas de vida. Eu Aham. acompanho essas mulheres e não é fácil, né? Não é fácil pra gente, quanto profissional, não é fácil pra mim, que já passei por isso, então eu sei exatamente o que elas estão passando. Sim, E aí surgiu o Ainda Luto, que é um canal, né, onde eu conto a minha história e eu acompanho muitas mulheres com situações muito parecidas, e outras que foram totalmente abandonadas pela equipe médica, algumas abandonadas por doulas, sim, sim. E eu conheço casos, é muito triste, assim. né? Porque a gente também não aprende a lidar, Gil, sabe? Não, Eu sou formada, tenho curso de doula. No meu curso de doulas, a palavra luto, perda, não foi citada nenhuma vez. E um fato é, quando a gente trabalha com isso, a gente vai em algum momento da nossa trajetória ou acompanhar gestantes que já nos procuraram às vezes antes da gestação e perderam esses bebês logo no começo, e não importa, quando a gente pega o positivo na mão, a gente quem é mãe, quem já pegou um positivo na mão, sabe que ali começa um sonho, né? Por é, mais que muitas vezes venha um susto junto com esse sonho, de se descobrir grávida, mas porque a genial, eu planejei 2 gestações. As 2 vezes que eu peguei um positivo na mão, eu fiquei muito feliz, mas apavorada ao mesmo tempo. sim. Então não importa, ela vai ser uma perda, né? O que difere é a forma com que cada mulher vai se relacionar com essa perda. Só que a sociedade não ajuda com que ela realmente consiga lidar com a perda do jeito que ela gostaria. Esse silenciamento é muito duro. É E o que que muito. eu vejo, né? Que o papel da doula, neste momento, é muito importante, né? A maioria das doulas vão acabar acompanhando perdas mais tardias, porque as gestantes acabam chegando mais pra gente com 12, 13, 20 semanas de gestação. Mas eu queria conversar, assim, sobre esse papel, né? Como que nós, doulas, podemos realmente ser apoio. Eu acho que escutar essas mulheres é o mais essencial de tudo, mas eu queria ouvir você como mulher que passou por isso e como profissional que agora atua realmente apoiando essas mulheres, né? De que forma a gente pode ajudar as mulheres que têm perdas no começo da gestação, mulheres que têm notícias negativas
sobre isso. Eu sei que o tempo vai ser pouquíssimo para a gente falar disso, mas, tipo, como ajudar essas mulheres que têm notícias negativas e às vezes precisam tomar uma decisão com relação a isso, porque eu já acompanhei os dois lados. Já acompanhei mulheres que decidiram entrar com pedido judicial e fazer a interrupção dessa gestação, e também mulheres que decidiram levar até o fim. E também queria falar um pouquinho sobre as mulheres que têm perdas já no fim da gestação e às vezes no próprio parto. Então, queria É, te ouvir. eu acho que o mais importante diante de tudo isso seria quando a gente fala assim, ai, ninguém se prepara para isso, os médicos, obstetrizes e doulas. Realmente, isso é um problema, já começa daí, né? Porque todas as pessoas, os profissionais que eu conversei nesse meio tempo da morte de Teodoro, que faz 10 meses, todos me falaram a mesma coisa, a gente não é preparado para isso. Então, Sim, assim, eu acho que os médicos, por exemplo, têm que se preparar para isso, enfermeira, os profissionais da saúde, da humanização, que acompanham um parto, seja um parto ou um ambiente, enfim, hospitalar, né, que você vai lidar com o nascimento, tem que se preparar para isso. Se não tem na faculdade, tem que procurar curso, se não tem no curso, tem que procurar livro, se não tem no livro, tem que procurar doula, que vai saber falar sobre isso. E é nisso que eu penso, sabe, Mari? A gente já conversou sobre isso também com relação a sim. cursos, né? E que vai sair, porque tem que procurar saber. Não basta humanizar o nascimento. Nascimento, Porque vida todo e mundo morte vai são muito, passar, Gil. vida e morte Não são muito adianta. ali, ó, né? Uma vida e uma morte. As pessoas romantizam uma gestação, né? Ah, nossa, tá grávida, clínico maravilhoso. Olha, vai lá e conta depois de 12 semanas, o que eu particularmente já acho um absurdo, porque eu acho que a partir do momento que as mulheres, a sociedade como um todo, passar a reconhecer um bebê desde a concepção, porque tem Sim, aquilo, é um bebê sonhado, imaginado. Então, até mesmo antes de você pegar esse positivo, você às vezes já se sente mãe, porque você quer muito aquilo, né? Então, você já idealiza aquele filho. Então, a sim, sociedade tem que reconhecer que existe um bebê ali, né? E para a mãe isso é muito importante. Então, a mulher tem que reconhecer isso. Então, isso eu acho que é um primeiro passo. A gente vê muitas mulheres, eu vejo muitas mulheres chegando para mim falando: Nossa, eu não falava. Quando me perguntavam assim: Ai, quantas gestações você teve? Ah, só uma. Sendo que teve, né, 2 abortos. Uma doulanda minha chegou e falou assim: Nossa, eu tive um aborto anterior. E ela nunca me falou, não foi me falar agora, há pouco tempo. imagina. E é um Entendeu? Por quê? filho, Porque gente. exclui o filho, porque a sociedade impõe isso para essa mulher, que foi só um aborto, né? Pai, nem E sabe se é menino ou menina, não tinha nem nem nome, sabe, nem tem imagina. nome. Exatamente. Então, isso é um Se não primeiro passo. tivesse atrasado a menstruação, nem ia saber que estava É, grávida. né? Ah, Antigamente sabe? ninguém sabia, hoje vocês ficam com essa mania. Eu já ouvi isso de médico. Ai, hoje, logo no começo, vocês já querem saber. Eu já ouvi de médico isso. Então, assim, não se Ai, prepara. vamos ver se vai vingar, né? Tipo, o famoso isso, né? É um Não, absurdo. Gente, já é um sonho para essa eu mulher, já é já, um eu já filho. ouvi, particularmente já ouvi termos bem pesados com relação a isso. Mas enfim, é para outra live. É, outra live. É, agora, assim, É uma live de desabafo. como uma doula se preparar? Uma doula tem que estudar sobre luto, tem que estudar sobre morte, tem que estudar como acolher essa família, né? Porque assim, não adianta falar, ah, mas eu não sou doula do luto, porque eu já ouvi isso também, Mari. Mas amor, né, não Não existe. importa. É o que a Mari falou, uma hora vai acontecer, sabe? Vai, não adianta a Ou, gente ou romantizar. assim, ou é uma gestante que você está acompanhando e pode vir a acontecer com ela, ou essa Claro, própria gestante já passou por um aborto, nunca te falou, e tem questões muito envolvidas, porque a gente sabe, Mari, que um parto envolve muita emoção, envolve muita bagagem claro, isso pode emocional, voltar muitas coisas muito por forte. trás, e isso pode voltar muito forte. Então, a doula tem que saber, tem que estar preparada para que essa mulher inclua esse filho perdido, para que ela, né, consiga passar por esse processo, porque eu digo que eu, particularmente, passei pelas minhas perdas só agora. Foram 3 perdas juntas. Porque eu só me permiti chorar, sofrer e falar disso agora com a perda do Teodoro. Tem Profissionais, como. amor, não tem como. A gente, né, ainda mais doula, não tem como. Você escolheu isso Não, na tua vida. e aí entra a importância das doulas também terem uma rede de apoio para elas. Sim, sem dúvida, o Porque autocuidado para elas. não tem como você trabalhar com isso e não dizer que você não se envolve. E às vezes essa questão do médico, da enfermeira obstétrica, da obstetriz não saber lidar com isso é meio como uma forma de proteção.
Eu Sim, percebo assim, né? Tipo, eu já na ouvi. formação você vai se afastando tanto daquela pessoa para não se envolver emocionalmente que quando acontecem momentos que você precisa, você não consegue, Eu né? já ouvi isso de um Óbvio que médico se. famoso que ele falou pra mim, mas a gente não pode se envolver emocionalmente. Eu falei, amor, desculpa. A Não humanização no existe. nascimento, vocês fazem tudo lindo, vocês jogam um monte de foto na internet, aquela mulher é a diva parideira, maravilhosa, e aí quando aquela mulher passa por uma cesárea, ela não é nada, porque você não vê foto de cesárea, né, humanizada, você vê fotos, partes humanizados lindos. Quando a mulher então perde um bebê, aí exclui, nem aparece E se mais for no aqui, parto porque, ainda, né, não aparece mais aqui, não quero mais te ver. É bem assim, eu exatamente. tô falando que era como eu me sentia. Eu me sentia assim. Nossa, eu fui acolhida quando eu tava grávida, que lindo, né? Vou fazer um parto humanizado. E aí, quando eu perdi o Teodoro, sabe? Onde tem roda de luto, né? Nessas clínicas? Não Tem uma, tem, duas, cara. agora tem a sua. Então, aí eu peguei, não, agora tá tendo movimento, assim, mas. E Mas, e aí eu eu sinto acho. muito, Gil, que você movimentou bastante isso. Porque tinha uma em São Paulo, aí você montou uma também. Acho que tinha Então umas faz tanto três. tempo, mas eu vi, tipo, você teve uma live com a Ana também, onde vocês falaram sobre isso, e eu acho que é isso, Que né? a Ana Eu fala acho muito que, sobre isso, que ela não tá preparada para lidar, né? A Ana também. acho que assim, A vamos ser gente sinceros, conversa muito sobre isso. Mas assim, é, o que pode mudar? Eu acho que a doula tem que estar sempre ao lado dessa mulher. Né? Eu acompanhei agora uma gestante que passou por um processo de aborto. Ela já tinha tido uma perda tardia, né? uhum, Passou por um processo de aborto, foi muito difícil. Eu doulei ela à distância, sabe? Foi muito difícil, mas eu acredito que ela tenha ritualizado aquilo, ou seja, ela se entregou para aquele processo, e isso é muito importante para a gente passar pelo luto, a gente se entregar para aquele processo, né? Por isso que eu acho que a mulher, ela tem que ter um tempo para ela decidir o que ela vai fazer. Se ela vai induzir um parto, se ela vai esperar o corpo dela trabalhar, se ela vai para uma cesárea, porque a gente tem aí os acompanhamentos que a gente faz, a gente vê que uma mulher que se entrega ao processo, ela passa mais fácil pelo luto e ela carrega uma culpa menor, assim, sabe? uhum, Eu não fiquei com meu filho e tal. Isso é, lógico, a doula tem que estar ao lado. A segunda coisa, quando a gente passa por uma perda gestacional, ou seja, esse bebê já está sem vida e a gente vai escolher esse processo, a gente vai induzir, se a gente vai trair trabalho de parto naturalmente, a doula tem que estar junto, apoiando essa uhum, mulher, olhando no olho, dando a mão, fotografando, se for possível, os momentos, se essa mulher não tiver uma fotógrafa, né? tá, Quando esse bebê nascer, a doula tem que estar ali para acolher esse bebê, para levar para a mãe. Se a mãe não quiser ver isso, tentar explicar a importância dela passar por aquilo, né? Daí entra uma parte da instituição também, de esperar um pouquinho, deixar o bebezinho ali para essa mãe, né? Respirar um pouco. Porque é importante essa mãe pegar nesse bebê, sim, sabe? sim, Carimbar o pé, carimbar a mão, pegar a mecha de cabelo, uma área se tiver, entendeu? Se esse bebê ficou numa UTI, pegar tudo que esse bebê usou, toquinha, luvinha, tudo, pulseirinha, colocar numa caixa, que é o que a gente tanto fala de caixa de lembrança, é o papel da doula fazer isso, né? sim, Já porque a gente, aconteceu. porque é lindo quando o bebê nasce maravilhoso, a gente faz carinho de placenta, né, a foto Então, da equipe com a gestante, e quando acontece essa perda, Gil, a gente tem que saber como acolher essa mulher para um bebê que não vai para casa com essa família. Né? A Então, gente mas não aí pode esquecer você que vai. entende que você entende que quando as doulas falam assim, ai, não, mas aí tem a doula do luto. Então, cara, mas a gente não sabe o que vai acontecer no nascimento. As pessoas têm que parar de Não, e aí, romantizar como é isso, que você Mari. chega para uma. A mulher, você já está com a mulher, você já está acompanhando ela. Aí, vou citar um caso, por exemplo, que já aconteceu comigo. Aconteceu um desfecho negativo, ela acabou optando por induzir. Como é que eu vou chegar para essa mulher e vou falar assim: ah, mas então quem vai no parto com você é a fulana? Que profissional pela metade eu sou? Né? Eu só Não, acompanho o desfecho bonito? Não posso. E aí eu tenho que estar pronta e claro. saber o que que eu posso oferecer para essa família nessa situação adversa, né? O que que eu fiz, tá? Nesse caso eu vou falar especificamente. O bebê já nasceu, já tinha um pouquinho mais de 20 semanas. Eu levei uma cobertinha para receber esse bebê numa cobertinha, não naqueles panos de hospital. Eu peguei uma coberta que era dos meus filhos.
Eu levei pra ela e o bebê foi enterrado junto com essa cobertinha, porque eu falei pra ela assim, eu quero que ele também sinta esse amor. Então eu levei a minha cobertinha, né? Ela viu, eu perguntei, você quer que eu tire fotos? Eu tirei fotos com o celular da família, e aí depois ela guardou. Então, assim, eu estava lá, a gente estava junto, né? A gente se afasta, porque é um momento da família, mas a gente está ali Mas presente, tá ali né? presente. É isso E durante mesmo. a gestação, ela precisou optar o que ela ia querer fazer, porque era um bebê que, enquanto a gente não encontrou a palavra perfeita, eu vou falar Eu não incompatível, encontrei compatível incompatível com a comigo. vida extra Poucas uterina, vou chances de dizer assim. sobreviver. É, Com poucas havia, chances. tipo, zero chance de sobreviver esse bebê. Então, ela tinha a opção de optar entre entrar com pedido judicial para interromper a gestação ou levar a gestação até o fim. E aí, eu e a equipe, porque ela tinha uma médica da humanização também, ofertamos material para essa mulher, para ela ler, total liberdade para ela perguntar o que ela quisesse, por mais que ela achasse que, ai, não tem. Não, tudo o que ela quisesse perguntar. A gente encaminhou ela, tipo, para um ultrassonografista específico, porque era alguém com mais tato, com mais jeito, e ela pôde fazer todas as perguntas que ela queria, e a gente falou para ela 200 milhões de vezes. A gente está com você na decisão que você tomar, né? Então, assim, é muito bom o que eu aprendi um pouco nessa luta como doula. Não foi um nem dois que eu acompanhei, já foram alguns, que é bem importante este a gente dá um tempo para essa mulher, para que ela absorva a informação que ela não vai mais ter um bebê aqui fora. Ela já teve 2 ou 3 que entraram com pedido judicial, então isso leva um tempo também, e que no Sim. fundo esse tempo acaba sendo importante para elas também, né? Para que elas consigam entender a situação, respirar, né? E olhar com calma para esse processo. Como disse uma amiga minha, eu fiz tudo ao toque de caixa. E depois eu me arrependi, porque ela fez tudo no calor da emoção. Então, às vezes, esse Isso é prazo muito acaba sendo importante e o difícil, papel da doula Mari. neste prazo é seu É isso apoio. que eu ia falar. Firme. A doula é muito importante nisso também. Porque ali no calor da emoção, tanto o pai e a mãe, eles muitas vezes não sabem o que fazer. Né? Eu tive um caso de uma outra gestante, não acompanhei esse parto, mas teve um óbito no nascimento, né? Enfim. E, e ela ficou muito nervosa, ela foi uma cesárea, ficou muito nervosa, o médico simplesmente foi lá e sedou ela, né? E aí perguntaram assim pro pai, você quer tirar uma foto? Né? Não, não quero, pode levar, ela não vai querer ver, tá tudo certo e tal. Uhum. E ela não viu a bebê, porque o marido tomou essa decisão por ela e porque o médico tomou a decisão de sedá-la. Aí eu falo, gente, nesse caso, uma doula ali, né? Seria Mas isso tudo que é importante. diferente. E aí tem É, uma. Não, a tem a Cássia escreveu aqui. Cass falando. E é Eu já leio, exatamente Cássia. isso. Não, a Cass tá falando que a gente tem que se preparar, porque pode ser tudo lindo, maravilhoso, e na hora acontecer Claro, um óbito. E pode acontecer, né? E realmente a gente pode. tem que estar preparada para isso. Uma doula. E uma coisa que é importante, quando acontece durante a gestação, que a gente sabe que isso vai acontecer, a gente não pode esquecer que o plano de parto continua sendo uma coisa muito Continua sendo uma importante. coisa muito importante. Muito, muito, muito Porque essa importante. mulher tem total poder de decisão se ela quer ou não quer ver o bebê. E uma coisa importante, às vezes ela pode dizer que não. Isso eu aprendi Mas também. então, E na mas hora a gente depois não custa reforçar. Você não quer mesmo reforçar. ver o bebê, É né? isso que E eu acho que aí óbvio, em todos entra os muito. casos, encaminhar essa mulher com um profissional que atue com luto. Não adianta Então, mandar para qualquer psicólogo. Não, eu tem que ser acho que alguém é uma das. específico. Aí seria um outro papel da doula. Eu acho assim, com a mulher, pelo menos todas que eu acompanho, elas depois, se elas não verem, elas acabam se arrependendo. Por isso que foto, Uhum. mesmo quando não quer, eu costumo tirar e depois de um tempo, é a mesma coisa a caixa. Costumo fazer e depois de um tempo, 2 meses, tal. Olha, você não quer realmente, não quer ver. E assim, a maioria quer, Mari, sabe? É muito difícil Sim. falar não quero. A maioria A quer, Cássia escreveu, né? a maioria quer. A Cássia escreveu Então, ali que é quando acontece no parto e que a gente não sabia antes que isso aconteceria ou não, né? Aí entra mais ainda que a doula tem que estar preparada. Porque quando a tem que gente estar muito descobre, preparada. quando a gestante está Porque na acompanhando, gestação descobre, a você gente consegue meio consegue que se conversar preparar com junto com a alguém pedindo gestante ajuda. também, né?
E a gente se Exato, prepara para ainda mais aquilo se é a junto primeira com a vez. gestante. Agora, Mas então, quando é e no aí no parto, parto, eu costumo fazer isso, tirar foto. É, eu costumo insistir, assim, insistir, claro, com muito respeito, né? Mas de sim, alguém que já gente, por passou por favor. isso também, né? De trocar o bebê, né? De tirar fotos com bebês. Sim, Eu costumo sugerir muito, assim. E aí, quando você falou, entra a parte de psicólogo, né? Especializado em luto. E a gente sabe que aí existe uma deficiência muito grande nos hospitais, nas maternidades, ah, de eu nem vou entrar nesse psicólogo, mérito, porque eu não né? consigo. E também, assim, existe uma dificuldade muito grande, porque eu vou falar por mim, eu acho que a equipe, ela tem sim que acolher essa mulher no pós-óbito, Sim, enfim. Tá, sabe, ficou 2, 3 dias na UTI, eu acho que essa equipe tem que dar 2, 3 dias perguntando, dando um acompanhamento para essa mulher, e a gente não vê muito isso hoje. é, não. Eu É, tenho filho de TI, né? sim, falta, Não. então, falta de preparo total também. E eu acho que a equipe ela tem que ter preparada para indicar livros para essa mulher que vão acolher de alguma forma, sabe? Dar um conforto, Sim, para indicar rodas de apoio ao luto, que é uma coisa que dá muito conforto, porque a gente não se sente muito. sozinha, né? Existe uma troca, porque assim, quando a gente perde um filho, o nosso lugar nesse mundo ele muda, sabe? A forma de ver tudo muda. Então, você estar num ambiente em que você sabe que você não está sozinha, que aquelas pessoas sabem exatamente o que está passando, faz muita diferença. Então, os profissionais têm que saber quais são as rodas de luto que existem em São Paulo, Na em cada cidade, na região, região, na cidade que atua, né? Que a gente está falando de São Paulo, mas na cidade que atua, que não deve para ter, pra ser indicar. bem sincera, deve ser raro, Tem cidades que não têm, infelizmente. E, mas provavelmente enfim, as rodas, apesar da pandemia, tipo, eu acho que seria bem importante que mesmo quando essas coisas passarem, a gente continue tendo essas rodas virtuais. na verdade, Só deixa eu, então, eu né, faço a Carolina virtual, né? colocou assim, sim, a Carolina Bock colocou assim, colocar no plano de parto. Carol, eu digo colocar no plano de parto quando a gente já sabe que vai acontecer essa perda, por exemplo, durante a gestação. A gente teve um óbito intraútero, ou a gente sabe que esse bebê tem uma má formação e que ele vai nascer, ou já vai nascer sem vida, ou vai perder a vida no começo, já nos primeiros dias, os prematuros extremos, e aí é importante, entendeu? Então, o plano de parto não é todos os planos de parto, não. É para as pessoas que já sabem que Desse isso pode prognóstico. acontecer nesse prognóstico. Eu ia falar alguma coisa E que eu aí é esqueci. legal pôr lá no plano de parto, né? Que você quer ver, que você quer carimbo do Isso, pé, que você quer carimbo da placenta, que exato. você quer levar a placenta embora. Essas coisas, super legal colocar, né? Legal, claro, um Claro, termo. porque É essa vida importante existiu para ser correta. colocar, né? E uma coisa que eu percebi da roda, que eu acho muito importante, é que eu não sei se é permitido, mas que seria muito legal que as doulas, eventualmente, acho que não precisa ser sempre, mas tipo, frequentar, pedisse autorização das moderadoras e frequentassem as rodas, mesmo que entre mudo e saia calada, para ouvir essas famílias. E eu notei que a roda faz muita diferença para os homens, para o pai, Ai, fico até arrepiada. porque Falar. as gestantes, eu percebi que elas falam mais, né, no geral, assim, quando elas têm apoio para quem falar, que elas É, acabam falando mais, e elas me relataram, assim, que a roda para os homens foi muito bom por verem outros homens falando sobre isso. Porque a gente às vezes acaba focando tanto na mulher, né, porque a mulher vai perder, porque a é, mulher vai ser a mulher, sim, e a gente esquece do outro lado, que pode ser tanto a companheira como o companheiro, sim, não importa. Né? sim. Então, a roda eu acho É, que traz isso mais para os homens também. então, Mari, mas aí a gente entra num ponto que é muito difícil, que se tiver homem aqui vai ser ótimo, que é no machismo enraizado da Sim, sociedade, e aí a sabe? gente vai ficar 2 anos Não é conversando sobre isso. permitido, não é permitido para o homem sofrer, que ele tem que ser o apoio da mulher, que o homem não pode chorar, né? Até a própria licença paternidade é ridícula, porque o homem tem que voltar a Sim, trabalhar logo e a mulher, enfim, a gente entra em mil problemas e eu vou te dizer que uma vez na minha roda foi um homem. Nas rodas que eu frequentei, jura? não, nas que eu frequentei não iam homens. E uma vez na minha roda foi um homem que eu fiquei assim extremamente emocionada, sabe, de ver aquele pai ali tão vulnerável, tão, eu achei bonito, porque existe beleza no luto. É incrível, mas Claro que existe. sim. E é bonito ver assim um casal, sabe?
se apoiando, e Uhum. chorando e sofrendo junto e querendo entender aquela situação. E eu acho que isso é muito importante no processo de luto. Mas é muito difícil esses homens se abrirem. É muito difícil, Mari. Você A acha que quem se não as ainda rodas fossem, luta, digamos, uma roda só para homens, com um homem moderando, por exemplo, você acha que poderia ser um pouco mais é uma coisa para que eu eles, já. não? Então, é uma coisa que eu já conversei com o Thiago, que é o meu marido, né? Uhum. E ele acha que provavelmente sim, que pode ser que eles se sintam mais à vontade, né? Uma coisa que eu venho conversando aqui até Mas sobre a gente isso. acaba Vamos criando uma fazer alguma separação de coisa. novo disso, né? Não Acaba sei, eu não criando. gosto. Eu acho. Então, eu falei até pra esse pai, eu falei, cara, eu tô extremamente emocionada disso daqui, porque pra mim isso é lindo, sabe? Ver o companheirismo. Porque ver se permitir sofrer junto, passar Uhum. tudo aquilo juntos, sem ficar pensando assim, eu preciso acolher essa mulher. Porque pra gente é tipo assim, nossa, meu marido não tá nem ligando. Meu companheiro, minha companheira, enfim, não tá nem ligando. Parece que não aconteceu nada. E Sabe? no fim ele tá Parece que sofrendo, meu filho tá sofrendo chora no calado. banho, né? Tipo, Então, assim, terapia é uma coisa super importante, sabe? Ou com um psicólogo especializado em luto, que é importante que seja especializado em luto, uhum, sim, focado em luto, ou com terapias alternativas, que eu sou super fã e adoro e acho. Uma doula pós, né? Pós-aborto, pós-parto, pós. Vamos mudar um pouco o nome, né? Doula luto. É uhum, importante estar ali também para ajudar essa mulher na rotina do pós, né? sim. Como que é voltar essa vida. Então, essa parte do homem é uma parte muito delicada, muito delicada. E sobre as rodas para doulas, ia rolar essa roda para doula. Era uma coisa Uhum, que a gente já estava planejando, porque às vezes algumas doulas me procuram, enfermeiras, psicólogas, profissionais da saúde, sim. querendo saber mais sobre isso. E eu sempre, eu perguntei para algumas mulheres que frequentam as rodas, e elas me disseram que não se sentiriam à vontade com mulheres que não tivessem Tá. luto perdido. Então a gente decidiu separar, fazer uma roda para as doulas, Para né? doulas. Para profissionais Porque da a gente saúde. também precisa, no fim, desabafar, porque assim, não quer dizer que a gente sabe lidar com a situação, porque a gente também fica mal. É aquela coisa, a hora que eu tô na sala de parto com a mulher ali, eu tenho que estar íntegra, mas quando eu saio de lá, eu posso me acabar de tirar no carro, não Ah, tem nenhum sim. problema. E alguém Não precisa cuidar de tem. você, né? E não tem Não, problema você chorar com a mulher também, não tem problema, porque todo mundo ali é não. ser humano. E eu não sei, né? Aí eu tô falando do que eu acho. Eu acho que quando as pessoas que estão com essa mulher também expressam essas emoções, É muito diferente. é É, muito diferente. Ela se sente acolhida, porque a outra pessoa acolhida. também está chorando com ela. Porque a É, outra pessoa também está sentindo que é eu vou falar por difícil e que mim, também é um tá? ser humano. Sim, eu vou falar por mim. Quem esteve do meu lado no momento que o Teodoro morreu foi a Márcia Zani, que é uma pediatra aqui de São Uhum. Paulo. E eu me senti extremamente acolhida, Mari. Ela é Sabe? maravilhosa. A Márcia, ela, enfim, ela fez todo o ritual, sabe? De colocar no meu colo, de me despedir, de fazer aquela ritual de passagem, tudo. Ela esteve do meu lado, esteve do lado do Thiago. E ela fez toda a diferença, né? Então, assim, é importante. Depois ela me escreveu, sabe, um relato do parto, que eu achei isso incrível, que é uma coisa que a doula pode fazer para a mulher. Claro, Escrever um sim. relato do parto para essa mulher, sabe? E eu me senti assim, eu falei, nossa, aconteceu tudo. Ela me escreveu detalhadamente as coisas. Então você se sente importante. Você fala, nossa, tipo, importância Você, para não esse é, você sente que você não profissional. é só mais uma pessoa. Não sou um produto. Que você Eu não sente que sou um produto. você não é só o desfecho negativo daquela estatística. Porque o que a gente não pode esquecer é que a gente não pode mecanizar as coisas, né? É só um nascimento, é só uma criança. Não, é o filho daquela mulher, é o filho daquele companheiro, daquela companheira, enfim, Sim. é um filho, né? A gente não pode encarar, é só um bebê. Não, é um filho, Eu acho né? É que um sonho. quando a gente começa a atuar muito tempo, eu percebi isso muito, né? Começa a colocar todo mundo em caixinhas, né? E a gente começa a perder Humanidade. essa questão. A humanização, ela tem que ter isso, né? Que a gente dar valor a cada família que a gente acompanha, cada parto, não importa qual foi o desfecho, se foi um parto natural, um parto induzido, um parto normal com vácuo, com forceps, uma cesariana, um domiciliar, né? E a gente tem que incluir o desfecho negativo, seja por um bebê que teve alguma sequela decorrente do parto, seja por um óbito que Também aconteceu tem durante a isso, gestação né? no parto, ou um óbito materno também. O óbito Eu materno acho ele que é aí muito mais muito raro, bom.
muito. né? O óbito materno ele é muito mais raro, até daria um outro. Mas essa questão do luto, a gente não fala, e É, aí eu acho acontece assim, isso. Eu vejo muita. Eu já vi doula que largou a mulher, meio que, tipo, não sabia como lidar com a situação e sumiu pra tal, não ter que sumiu, lidar com isso, em vez sumiu. de olhar pra si e procurar apoio pra ela também. Sim, né? Aí entra um pouco da humildade também, né, Mari? De, meu, não sei como agir nesse momento. Quem que eu vou procurar que pode me ajudar nisso? Claro! Infelizmente, assim, muita gente não tem essa humildade. Mas, enfim, eu acho que você tocou num ponto que aí também é de outra live, mas que a gente tem que olhar, que são os lutos no geral, né? Que não existem só o luto relacionado à morte. Existe o luto de uma criança que foi sonhada, que foi idealizada, do filho perfeito, e que às Uhum, vezes nasce um bebê com uma má formação, com alguma síndrome. E aí entra também o nosso trabalho, né? De informação e de claro. acolhimento, que é o trabalho da doula, informar também. E do parto que não foi ideal, que aquela mulher que sonhou com um parto acabou tendo um outro tipo de parto. E aí a gente entra em outros lutos também, né? E na Márcia foi. Eu vi que alguém falou, colocou coraçãozinho quando eu falei da Márcia. A Márcia foi muito importante também, porque foi a Márcia que me encaminhou para um grupo de luto, de apoio ao luto. Hum, Foi ela que falou, Gil, tem esse grupo aqui, sim. sabe? Vai lá que para você vai ser importante. Eu falei, não, eu não quero, porque quando a gente perde, a gente acha que a gente não precisa de ajuda, que a gente vai dar conta sozinha. E a gente não dá conta sozinha, não dá. E aí eu acabei indo depois de um mês que o Teodoro, que eu perdi o Teodoro, eu acabei indo para esse grupo e foi essencial para mim, sabe? Por isso que eu resolvi, enfim, fazer essas rodas e tal. E eu sinto que ajuda muito essas mulheres, rodas de apoio, assim, delas se sentirem Aí sim a doula encaminha pra outra, né? é, E não antes das delas, coisas acontecerem. Aí você tem pois encaminha pra quem é é, mais especialista. É, delas acho se a sentirem roda essencial. incluídas. Eu acho que roda, elas se sentem incluídas mesmo, sabe? E o interessante é que às vezes me procura, tipo, mães, assim, que perderam os bebês ou que perderam filhos, não interessa a Sim. idade. É, faz 10 anos. Esses dias me procurou uma que perdeu há 12 anos e ela nunca falou sobre isso. Você vê que E louco, quanto tempo, meu Mari. Deus, quanto Esses... tempo. Eu ouvi um relato esses dias no Instagram de alguém que ela tinha perdido um filho, não sei nem se você chegou a ver, que ela tinha perdido e ela falava muito disso. E aí a avó, que tinha perdido um filho há muito tempo, nossa, eu até chorei lendo, eu não sou uma pessoa que Nossa, chora, é muito lindo, que eu sou bem gente. casca grossa. E aí a avó sentiu pela primeira vez na vida a liberdade Falar. e de falar sobre isso, tipo, 40 anos depois, sabe? A avó. E acho Ao que tinha contrário gente de na você, família, nem sabia, sabe? Não, ao contrário de você, eu sou uma pessoa que chora por tudo. Então, assim, eu choro, Aqui gente, mas quem eu chora, aqui choro quem no chora é a geral. produção, sabia? Não, Eu recebi eu sempre aviso as gestantes assim, olha, se eu estiver chorando, não vai achar que tá acontecendo alguma coisa errada no seu continua o parto. barco, tá tudo Porque, certo. cara, eu choro. Mas aí, então, Mari, mas sabe que isso é uma coisa também que é bem legal, assim, esses dias uma amiga minha chegou pra mim e falou assim, na verdade, assim, só tem histórias muito loucas. Eu tava falando, eu acho que o universo, ele cruza realmente as pessoas, sabe, lei da atração? Eu acho Sim. isso muito lindo. E aí ela chegou pra mim e falou assim que ela perdeu o irmão gêmeo, né? Ela perdeu depois de, ele tinha 2 meses, enfim. E a mãe nunca falou sobre isso, não permitiu que nunca ninguém da família poderia falar sobre isso. Os Nossa. filhos, ninguém. E aí ela mora em outro país, ela mora na Alemanha, e ela veio pra cá. E ela falou, Gil, eu preciso falar com a minha mãe disso, cara. Eu preciso saber o que ela sente. E ela teve uma conversa de horas com a mãe dela. E a mãe dela desabafou com ela. A mãe dela tem Anos 70 de anos. Você desabafo, né? Porque imagina, imagine quanto gente. tempo isso Ela tem guardado. quase 40 anos, Mari. E aí ela falou que se sentia extremamente culpada, que a culpa tinha sido dela, tal. Enfim, tiveram uma conversa assim super maravilhosa e ela falou assim pra mim: "Ai, Gil, Libertadora, foi provavelmente, pra mãe dela. libertador assim pra mim, pra eu poder falar do meu irmão, né? E Uhum. pra ela poder falar do filho". E ela falou que no final a mãe dela agradeceu, sabe, pela conversa. E esses dias uma outra história, que eu não sei se você viu, Mari, uma pintura que eu postei no meu Instagram do Eu Teodoro. vi, mas eu não cheguei a ler. Ah, É, eu vi, a pintura eu vi. Acho que eu li. uma artista, enfim, a gente conversou tal, e eu achei o trabalho dela lindo, maravilhoso, e ela falou que queria pintar alguma coisa, eu falei, eu quero que você pinte então, a única foto que eu tenho com o Teodoro. E ela falou, ah, mas eu não pinto o rosto, tal. Pinta, eu falei pra ela.
vai com a alma e Do pinta. jeito que te der vontade. E ela fez uma pintura incrível, linda. E ela falou assim pra mim: eu queria te contar que eu também perdi minha irmã quando éramos crianças. E um dia depois que ela postou, a mãe dela pediu pra ela pintar a foto dela com a irmã, pra Ai, colocar na casa. E eu falei, cara, entender essas coisas, você fala, nossa, que incrível, né? Você vê que é, existe, eu assim. tenho às vezes, uma sensação de que a gente é obrigada a seguir em frente e não deixam essas mulheres viverem esse luto. E é Tipo, tão ó, mas veja, ó, você importante. tem um filho saudável, né? Depois você engravida de novo, e aí vai, né? Tipo, eu já vi uma pessoa falar pra outra, era uma pessoa que tinha perdido o bebê com acho que 37 semanas. Falou assim, mas daqui a pouco você engravida de novo. Mano, Não, é o que a gente mais escuta. jamais um filho É, vai substituir outro, não importa. no Né? Então essas workshop, frases. no workshop de luto tem uma parte que fala o que não falar para uma Então, mãe, o que no não caso, falar, Gil? né? O que Não não falar falar assim, nunca. ó. Não falar, isso vai passar. Logo você vai ter outro, mas o que importa é que você tem um aí vivo. Melhor assim do que vir com problema. Melhor perder no comecinho, né? Porque depois a gente se apega. Melhor que já morreu logo que nasceu, que a gente se apega muito depois, sabe? Esses tipos de frase, assim, a gente não fala. Não é Filho tipo, nenhum não vingou, mas vai substitui. que nasce com Não, não algum problema, vingou. né? Tipo, Essas ai, frases assim, a gente não essa história do não fala. vingou. E eu já vi médico falar pra gestante que Não, eu chegou já lá, vi tipo, com também. 6, 7 semanas. Ó, eu não vou nem pedir nenhum exame agora. Vamos esperar vingar primeiro, e aí depois a gente começa para Natal. Oi? Uhum. Né? A gente E já tá falando pra essa eu já mulher para tentei, lá o quê? Que, né? eu já Tipo tentei assim, explicar, humildemente, eu já tentei explicar para alguns médicos que a gente não. Eu acho que não é assim, Mari, porque o que eles argumentam é que, fisiologicamente, se olhar, enfim, essa parte médica, né? Essa foda-se. parte fisiológica. Então, gente, mas assim, Foda-se. a parte fisiológica, a parte médica, a parte, enfim, isso daí, é isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado, porque para aquela mulher é um filho, né? Não é um Claro. embrião, ele não vai passar a ter terminação nervosa, sei lá, depois de quantas semanas, que ele não vai. Não, entendeu? É um filho. Não Exatamente. tem isso. É, Então, tipo, a essas são gente algumas não. frases que se escuta muito. Estatisticamente, mas que estatisticamente 30%, dane-se. É, Se 30. E é acontecer com essa mulher, muito. aí a gente E vai é falar muito. sobre isso, né? Tipo, eu acho que jogar isso assim no começo e não pedir um exame, não iniciar um pré-natal, porque não sabe se isso vai seguir adiante. Eu já vi doula recusar a gestante que chega tão no começo, né? Não importa se você acolher essa mulher, já aconteceu comigo, era um casal homoafetivo, elas fizeram a FIV, pegaram positivo, entraram em contato comigo, Comigo fecharam, aconteceu também, né? né? E aí ela teve uma perda gestacional, era gêmeos, ela perdeu gêmeos, acho que com 7 para 8 semanas. Aí eu já tinha fechado o E contrato. E daí, sabe? Daí, sabe, tudo bem. Quando vocês tentarem de novo, eu vou estar aqui para vocês da mesma forma. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou aqui, né? Agora eu vou falar para essa mulher, vamos esperar pelo menos o ultrassom no primeiro trimestre para a gente fechar? Não. é, Por quê? Porque se a for um bebê que indica, muito provavelmente, por exemplo, no ultrassom do segundo trimestre, que ele tem uma má formação, eu vou me recusar a atender essa mulher, que diferença vai fazer? diferença Né? Tanto pra que uma das gente não é. gestantes. Pra essa mulher vai fazer muita diferença, né? Se a gente tá ali ou se a gente não tá. Exato! Muita! Tanto que uma Mari, das mas gestantes que eu acompanhei foi exatamente isso. Era minha amiga, e quando ela foi fazer o ultrassom do humorfo, apresentou uma malformação fetal realmente bem considerável, e ela mandou mensagem, ela falou, não sei o que eu faço. Eu falei, vem cá. E eu fui com ela, eu estava no parto, entendeu? Tipo, é muito importante esse apoio. quando a gente escuta essas barbaridades, assim, sabe? Uma vez também uma amiga chegou em mim e falou assim: é importante falar sobre isso, né? Porque eu aprendi com você como lidar com alguém que perdeu, no geral, assim. Não um filho só, mas enfim, com perdas. Ela falou pra mim: eu aprendi que a gente não tem que falar nada, a gente tem só que abraçar. E eu acho que é bem isso, sabe, Mari? Quando as pessoas chegam pra mim e falam, mas o que que eu vou falar? Não fala nada. Por que que você acha que você tem que Na falar alguma dúvida, não fala coisa? nada.
Na dúvida, não Ouve. fala, ouve, dá um abraço, olha no olho, porque as pessoas costumam não olhar no nosso olho, sabe? Pergunta se precisa de alguma coisa, né? Manda Você uma precisa que eu vá na sua comida. casa, Não, manda uma fazer uma comida comida? gostosa, manda um livro, que nem eu recebi livro, eu recebi comida. E isso de pessoas que eu nem imaginava, porque as pessoas mais próximas ficam com aquele, não sabem muito bem o que fazer. E eu acho que as pessoas do outro lado têm que ter a plena consciência que isso nunca vai passar, Mari. É um outro conselho que eu sempre dou quando alguém vem me procurar e fala, ai, uma amiga minha perdeu, o que que eu faço? Esteja com ela daqui 3, 4 meses, porque no primeiro mês todo mundo quer estar com você, sabe? Sim, Todo mundo quer estar em cima. E é justamente o período que você quer ficar sozinha, que você quer chorar sozinha, que você quer se enfiar no escuro. Estejam disponíveis depois de 3, 4, 6 meses, um ano, porque isso não vai passar. Então, essa frase assim que você escuta, ai, vai passar? Não, não vai, gente. a Então, é gente pode, importante elas também. podem, elas podem, fugiu a palavra, Não, a gente ressignificar, mas não vai ressignifica passar. isso. É claro que se ressignifica, é claro que, enfim, a gente volta a respirar, sabe? A gente vai sair daquele buraco negro. Sim, mas, claro, com ajuda, né? Com, enfim, com terapia, com, com muita ajuda. Mas não vai passar, né? É filho, o filho vai ficar ali. É importante que ele fique, sim, que nem sempre falam pra mim, ai, e as fotos? Ué, se tem vontade, mete foto na sua casa. Aqui tem foto do Teodoro, tem foto de, né, minha grávida dos outros bebês. E a minha filha deu nome para os bebês que a gente não sabia Sim, se eu era menina, li. ela já Ai, deu nome linda. dos irmãos e ela fala dos 3 irmãos, ela sabe que ela tem três Para irmãos. quem, Isso acho que é para quem quiser bonito. ler sobre o assunto, a Foi no Doula, a filme. Luana Mafra, você deve ter visto. Ai, Então entrem no Instagram dela, Luana chorei Mafra. horrores. Depois eu até vou marcar ela Ela é aqui. É maravilhosa. um lindo exemplo de Lindo, lindo. como, apesar de duro e difícil, pode ser lindo e respeitoso, Eu conversei com ela um pouco. porque isso ajuda, eu acho que ajuda muito a mulher a lidar com Muito. esse luto. Não, e ela, a forma que ela ressignificou tudo isso, essa também, sabe, ajuda muito. Vai ajudá-la, né, muito. Então, tinha uma pergunta aqui, gente, que fugiu. Deixa eu ver se Eu consigo. acho que a Mari fez um comentário. Ela falou que é muito Sobre triste, as mulheres ouvem, que, uma amiga foi maltratada no hospital e ainda fizeram é, perguntas como se ela então, tivesse causado. Eu tenho uma gestante que eu Mari, acompanhei, ela interrompeu, ela optou por. Eu tenho até um relato dela, bom, para quem recebeu, para quem está participando vai ter o lançamento do meu curso para doulas nessa semana, semana que vem. Para quem, a Gil vai estar comigo no curso, é um prazer ter você lá comigo. Para quem quiser, na semana que vem, que eu vou mandar essa semana, eu preciso ver com o pessoal da produção qual que é o dia certinho. Tem um dos relatos da ai, Miriam, gente, que como ela tá faz. chique, né? Preciso ver Ai, com o pessoal da produção. eu não sei a data, a pessoa mais perdida, né? Eu falei, eu não quero saber nada disso. Só me diz o que eu tenho que fazer, porque é tanta coisa. O que eu tenho que fazer que eu tô fazendo? Tô obedecendo. É, tem um relato Então, dela relato. que ela acabou optando por interromper uma gestação de um bebê que não tinha como seguir a vida depois que nascesse, ela optou por interromper. E ela foi absurdamente maltratada na maternidade. Ela foi amarrada, ela foi sedada quando ela pediu para ver o bebê. E aí que ela nunca viu o bebê dela, e ela conta isso no Violência relato, e eu fui a doméstica. doula dela no segundo parto, que ela teve um segundo parto, aí ela entendeu que ela tinha sofrido e tal. Então, assim, para as Ainda pessoas bem que ela, entenderem, sabe, ainda que bem não que ela é. cruzou com Que tem gente que você, acha que é viu, Mari? frescura, sabe, Gil? Não, olha, eu Ai, vou que te dizer que frescura. Ai, que... Então, sabe, nisso entra a doula para acompanhar essa mulher, inclusive na maternidade, tá? A doula entra muito para importante. Eu acompanhar nem vou entrar no mérito aqui do como as porque maternidades teriam que se adaptar. não, Nem e é muito que eu... difícil, né, a gente. Eu já tentei também conversar com direção de um hospital específico aqui em São Paulo que é conhecido aí, mas eles não estão afim, gente. Eles não estão afim, tá? Não, não Então, estão. por Todas as isso que eu que a gente. acompanhei foram em maternidade normal e nasceram os bebês em centro obstétrico normal. Uma a gente conseguiu dar uma Do enroladinha ladinho, né? Em e o centro bebê nasceu obstétrico no parto. normal. Uma a gente Então. conseguiu dar uma enrolada, o bebê nasceu Aí, no né, você parto, nasce que foi lá para a no mulher um centro. pouco mais confortável, mas ela estava na maternidade. Tá lá com o bebê chorando, cara, né? Do lado, todo mundo comemorando o nascimento, você comemorando a partida do seu filho.
né? Eu vou contar uma coisa absurda que aconteceu comigo. Né? Você sabe qual que é a maternidade, eu não vou citar, mas uma maternidade conhecida em São Paulo, que todo mundo sabia que meu filho tinha morrido, né? Teodoro partiu 11 horas da noite, então era um período que estava tranquilo, a maternidade. Todo mundo ficou sabendo, porque eu já estava ali, eu já estava internada há um tempo, então o pessoal me conhecia Uhum. ali e foram me levar aquela lembrancinha, sabe, que dão para as mães no final, aquela bolsinha com fralda, com não sei o quê. A enfermeira foi me entregar. Gente, ela sabia que meu filho tinha morrido, eu tava implorando pra ter alta pra eu participar do velório. Aí você pega e fala, cara, eu lembro que eu peguei aquilo, sabe, automaticamente falei pra ela, pelo amor de Deus, alguém me dá alta. Só me tirem daqui. E aí eu acabei trazendo pra casa, depois, enfim, eu doei, mas você fala, como que as pessoas não estão preparadas para esses protocolos básicos, sabe? E eu fui De que uma falar, maternidade e eu, deve acontecer coisas desse é, jeito diariamente? não, acontece absurdos, Mari. E aí eu tive uma reunião com uma responsável lá dessa maternidade, fui falar sobre isso com ela e falei que me proibiram, porque me proibiram de tirar fotos do Teodoro na UTI dessa maternidade. Então eu não tenho Então, quando fotos do Teodoro. quando o Léo ficou na UTI, você sabe onde foi também? Também não podia. Eu caguei. Então, eu fui, Se você mas eu vai me tava, expulsar daqui, eu tirava. então, eu tava tão sedada, Mas a sabe? situação é Tipo, eu muito tinha mais acabado de delicada, passar mas. por uma cesárea, tava com uma dor absurda, porque Deus do céu, como dói aquilo. Então eu Porque tem tava uma questão meio que emocional também aí, né, Gil? então eu tava meio que sabendo. Porque eu com certeza seria dessas, sabe? Se eu tivesse ficado mais tempo ali, mas não tive tempo. Sim. Então, E outras relações o que a emocionais também Mari ali. falou, o que a Mari falou realmente acontece. De uma mulher dar. A gente tem que passar até por isso. De uma mulher dar entrada e ficarem perguntando se ela causou aquilo antes de Sim. acolher e de cuidar dessa mulher. E outra, eu digo mais, e aí entra aquele julgamento da sociedade, né? Porque ninguém tem nada a ver com a tua vida e estão ali querendo descobrir o que você fez ou deixou de fazer quando tinham que E te uma coisa atender e que. pronto. Sim, É nosso muito. tempo acaba começando nosso tempo está começando a acabar. Ai, meu Eu Deus. queria falar uma coisa muito importante, que é quando as. Até um recado, até vai ficar meio fora do contexto, mas uma coisa que eu lembrei Ah, não deu muito tempo agora. nem da gente falar de aleitamento, né, Mari? Ah, não é minha Dessas praia, mulheres. aleitamento. Não, dessas mulheres Ah, aí dessas que mulheres, perderam. claro. Mas uma coisa que eu lembrei rapidinho, a gente desliga e começa de novo. É, que eu lembrei que é muito importante para as doulas que neste momento não importa o que você acha ou o que você acredita, né? Se você tá com uma mulher que porventura decidiu entrar com pedido judicial para ter autorização para interromper uma gestação de um bebê que não teria vida extra útero, não importa o que você acredita. É hora de você pegar o que você acredita e enfiar no seu bolso e apoiar essa mulher. Né? É hora de ter humanidade nesse sentido. Se você acha que pode, que deve, que não deve, se você escolheu essa profissão, não importa o que você acredita nessa hora. Você tem que estar com essa mulher. Né? Senão você está na profissão errada. Porque essa mulher pode ser a mulher que vai escolher uma cesárea lá no fim, qualquer outra coisa. E se ela não. Tenho certeza que para ela não foi uma decisão fácil. E não Claro. importa o que você acha que você faria, o que você acha que você acredita, você só poderia dizer qualquer coisa estando na pele dessa Gastando mulher. isso. Então Isso é você pega o real. que você acredita, você enfia no seu bolso e só tira dentro de casa. E esteja Pior com que essa é. mulher, tipo, de verdade, de corpo e Mesmo. alma. E se você acha... Daí eu acredito, Gil, que se você não é capaz de fazer isso, você tem a humanidade de falar para essa A mulher que você não humildade. consegue É a acompanhá-la humildade, e né? você indica para uma doula que consiga fazer. Então, mas aí que eu falo que entra a humildade, né? E que muitas não têm, assim. Mas é bem isso que você falou, que nem eu. Se você me perguntasse antes do Teodoro, numa situação como a do Teodoro, se eu interromperia, eu ia falar, ah, interromperia. Mas na hora, imagina, nunca que eu ia querer tirar, É outra, sabe? igual eu, ai, nossa, tinha Então, intervenção cefálica externa é incrível, você vai fazer? Não. então, Você Mari, entendeu? Porque é então é só o que você estando naquela falou pele. mesmo. É o que você falou mesmo. Não é o nosso papel julgar as decisões daquela mulher, jamais. Em Muito hipótese menos nessa alguma, hora, vamos mesmo lá? muito menos, mas estou falando em hipótese alguma da vida, né? A gente aprende todo dia isso, porque a gente julga o tempo todo. Mas nessa situação especificamente, é bem o que você falou, estar ao lado daquela mulher, independente da decisão. Exatamente. Tentando É, fazer com que a dor que ela está sentindo, que é muito forte, seja de alguma forma acolhida, né? Então, acolher aquela mulher. Eu acho que é o principal aí.
Bom, a Mari falou aqui de uma mulher, ela viu uma mulher indo embora depois de receber a notícia, sendo que tinha um monte de mulher grávida na Ah, isso mais maternidade. Eles não acontece. têm estrutura, os médicos não têm estrutura para dar notícias, né? Comunicação da notícia negativa em todos os âmbitos para eles é muito difícil. E aí a gente ficaria aqui horas falando sobre isso, porque Mas eles também não. eles na verdade, eles aprendem na faculdade, né? Mas eu acho muito louco, Mari. É isso. É que eles também não querem aprender, viu? Sim, a gente tinha que Esse é o enfiar a goela abaixo. ponto. Sim, Esse é um ponto. exatamente. Mas É muito quanto tempo a difícil. gente tem? Cinco Nós minutos. temos 5 minutos. Ah, para falar sobre aleitamento também, né? Eu acho que cabe à doula também ajudar a mulher nesse processo posterior à perda, porque esse leite, enfim, se for uma gestação que já está prolongada, vai descer. E Vai, aí acho que tem que conversar bastante com essa mulher sobre as os prós e opções. contras, as opções dela, se ela realmente quer aquilo, se ela realmente não quer esperar um pouco, talvez tentar doar esse leite, né? E respeitar sempre a decisão dessa Sim, mulher. E eu acho importante, Mari, uma coisa que eu pensei esses dias, tentar dar a opção dessa mulher tirar um pouco desse leite para fazer uma lembrança, que é aquele colar, que eu não sei, você já viu? Aquele claro. colar de leite Sim, materno, claro. Tem a aquele Léo, tem anel, tem pingente. colar, tem brinco Tem também. lá. É, então, eu recebi até um kit essa semana da Lacto. Eu achei Que incrível chique! que você. É, então, menina, que você faz. E eu falei, putz, eu devia ter tirado o leite Teodoro e nunca, né, nunca tinha passado pela minha cabeça. Sim, porque E é uma coisa que eu, eu apesar nunca de ter te falei acompanhado também. uma parte disso, também nunca tinha pensado. É, Eu então, e só tô não, e aprendendo mesmo super eu hoje. aprendi. Então, mas a gente aprende todo dia. Mesmo eu aprendi agora, recebendo esse kit que eu olhei e falei, cara, eu vou, né, as próximas vezes, quando acontecer, espero que demore, eu vou falar pra essa mulher, olha, tudo bem, você não quer doar, você quer tomar, né, você quer secar, mas tira um pouco antes e vamos fazer o colar, porque é uma lembrança, uma recordação linda, maravilhosa, assim, que eu, Então, é lindo, nunca mais um tinha pensado. aprendizado. Gil, obrigada mesmo. Então, Mari, para quem acabou maravilhosa. assistindo até aqui, nessa semana que vem, tem um lançamento de aprofundamento para doulas, que eu estou montando a pedidos de doulas. E eu convidei a Gil, porque a gente vai ter um módulo que a gente vai falar só sobre luto perinatal. Vai ter entrevista com mais mulheres que passaram por esse processo. É, vai ser bem, bem legal, bem importante, porque a gente vai passar e a gente precisa estar com essas mulheres, porque a gente pode ser boa parte da diferença nesse processo para elas durante a gestação, no parto e no pós-parto. Obrigada, Gil. Obrigada, Super Mari, pelo prazer e uma convite, honra estar aqui com adorei, você. adorei. Uma Imagina, honra e minha. acho que a gente teria assunto aí para dias. Ah, teria. Obrigada por todo mundo que esteve aqui até agora. Eu vou deixar a live 24 Obrigada, horas gente. disponível e depois eu subo ela pro IGTV também. Tchau, tchau, Mari. Obrigada a todo Beijo, mundo que Gil. ouviu. Obrigada. Beijo. Beijo.